Olá, começa agora o quarto episódio do Medtronic Cast, o podcast da Medtronic criado para debater os rumos da saúde com alguns dos principais líderes do setor. Meu nome é Natália Cuminali, eu sou jornalista especializada em saúde e fundadora do Futuro da Saúde. No episódio de hoje vamos falar sobre linhas de cuidado. Para quem não sabe o que é, eu vou resumir aqui mais para dar contexto, porque os nossos convidados vão falar mais disso aqui. Linha de cuidado são padronizações técnicas que deixam claro quais são os passos relativos a ações de saúde dentro do sistema. Por exemplo, uma linha de cuidado descreve o itinerário do paciente, da jornada do início ao fim. Ela ajuda a garantir uma melhor comunicação entre todos da equipe e a mensurar resultados. Dentro desse contexto, recentemente, o Hospital Oswaldo Cruz e a Medtronic fizeram uma parceria para otimizar os cuidados dos pacientes com obesidade e diabetes. Para falar mais sobre a parceria e nos explicar mais sobre o potencial das linhas de cuidado, temos aqui hoje o cirurgião Ricardo Cohen, diretor do Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Oi, Natália, bom dia. Tudo bem e você? Tudo ótimo. Eu também quero dar as boas-vindas para o Felipe Milano, diretor de marketing da Medtronic. Felipe, tudo bem? Oi, Natália, tudo bem? Bom dia. Bom, vai ser muito bacana a gente bater esse papo aqui hoje. Eu acho que, para começar, doutor Ricardo, eu já queria começar com uma pergunta. A gente coloca todo mundo na mesma página. O que é, doutor Ricardo, uma linha de cuidado e por que ela é importante? Por definição, uma linha de cuidado é o melhor trajeto de um paciente fundamentalmente portador de doenças crônicas e progressivas, por exemplo, câncer, obesidade, diabetes, doenças do coração, onde a gente precisa ter o cuidado adequado do paciente, monitorizá-lo de acordo com a periodicidade que a doença demanda e tornar com que esse cuidado culmine com o melhor desfecho clínico e econômico para o paciente, para a fonte pagadora e para o serviço que presta esse atendimento ao paciente. Então, as linhas de cuidado, a história delas, ela não é clara. Ela aparece numa adaptação de um ensaio clínico com pacientes, onde a gente sabe quem entra no ensaio clínico, quais são os critérios de inclusão, de exclusão, quanto eu vou acompanhá-lo, quais serão os exames, quantas visitas serão feitas em relação à equipe multidisciplinar envolvida na doença crônica. Então, é uma coisa muito interessante, porque eu dou previsibilidade clínica e dou previsibilidade econômica ao paciente, ao pagador e ao prestador de serviço. Perfeito, doutor Ricardo. Agora, eu queria ouvir um pouco sobre essa linha de cuidado que eu citei logo na abertura, né? Essa que conta com a colaboração da Medtronic e o Centro de Obesidade e Diabetes do Hospital Oswaldo Cruz. Você pode contar para a gente um pouco mais de detalhes dessa parceria? Essa linha de cuidado foi criada por nós há 5 anos e meio já, nesses moldes que a gente já conversou, onde a gente precisou, num ponto, pelo volume de pacientes e para melhorar o acompanhamento desses pacientes, de uma ferramenta eletrônica para que o doente tivesse transparência da sua evolução, para que os prestadores de serviço da equipe multidisciplinar em obesidade e diabetes do nosso centro, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, pudessem atender o paciente mais adequadamente. E aí apareceu a parceria com a Medtronic, onde a Medtronic, com a mesma visão de que nós tratamos de doenças crônicas e progressivas. Nós não somos um centro de cirurgia bariátrica, assim como nós não somos um centro da semaglutida, que é um remédio para emagrecimento. Essas são opções terapêuticas para as doenças de obesidade e diabetes. E a Medtronic entendeu isso e nos auxiliou na confecção dessa ferramenta eletrônica que nos permite, desde a inclusão do paciente na linha de cuidado, acompanhá-lo e dar transparência dos resultados clínicos e econômicos, tanto ao paciente quanto à fonte pagadora e, de novo, a nossos prestadores de serviço e instituição hospitalar. Então, foi uma parceria não só ganha-ganha, porque quem mais ganhou foi o paciente e o sistema de saúde em si ganhou também. Então, é um ganha múltiplo, ganha, porque são muitos parceiros envolvidos nessa linha de cuidado.
Agora vamos trazer o Felipe para o papo. Felipe, eu queria um pouco da tua perspectiva, né? Qual que foi o papel da Medtronic na construção dessa linha de cuidado? Assim, Natália, veja que curioso, né? Porque a gente ouve o doutor Ricardo falar e a gente pensa, mas é óbvio isso, né? O paciente tem que estar assistido na melhor linha de cuidado, a fonte pagadora tem que ter previsão de gastos, né? Parece o óbvio, né? E é o óbvio. A gente aqui não está inventando a roda, a gente aqui não está fazendo nada revolucionário, né? A gente está fazendo, sinceramente, o mínimo necessário para uma estrutura de saúde funcional, decente, duradoura, né? Que seja rentável para todas as partes. A Medtronic teve o papel de ser uma sponsor, então foi um dia no almoço com o Dr. Ricardo, Dr. Ricardo, uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. 2 anos atrás, 2 anos e Dois meio. anos atrás, a gente estava conversando e falou, pô, vamos fazer isso como se fosse uma estrutura de pesquisa. Então, essa linha de cuidado que hoje está no COD, né, dentro do Oswaldo Cruz, ela funciona como se fosse uma estrutura de pesquisa. Então, ela tem critério de inclusão, ela tem critério de exclusão, ela tem critério de segmento, e ela traz uma estrutura e uma robustez que eu acho que no Brasil não se tem nada parecido. Então, ela vai trazer e ela está crescendo, né? A gente tem planos para essa linha, não só de expansão dentro do próprio Oswaldo Cruz, mas de expansão. A gente até ontem estava conversando com o doutor Ricardo, uma ideia diferente aí, né? De fazer uma linha de cuidado para paciente saudável, não para que é uma coisa Não para paciente com doença. não para paciente com doença, né? Que é uma coisa que faz todo sentido, né? Então, assim, é uma coisa que a gente pensa em expandir e que a base está aí, né? Então, acho que o papel da Medtronic é ser um sponsor e acho que esse é o grande papel da indústria. É apoiar a medicina, é apoiar o crescimento dos grandes centros, né? Apoiar que o paciente seja melhor atendido aí dentro do que a medicina tem para oferecer para ele. A Natália, me permita discordar do Felipe. Não é óbvio, Felipe, é óbvio para você, é óbvio para mim, para todo mundo que está envolvido nesse podcast, mas não é óbvio. Porque se você vai conversar com todo prestador de serviço, a maioria dos prestadores de serviços envolvidos no tratamento de obesidade e diabetes, eles não enxergam isso, eles enxergam como algo pontual. Vou atender o paciente com obesidade, vou prescrever o remédio X, vou indicar a cirurgia Y, e depois a gente vê o que acontece. Isso é, infelizmente, a nua e crua realidade no Brasil, e posso adiantar para vocês, em muito boa parte do mundo. Então, é um fogo amigo, Felipe, porque não é discordar de uma coisa que você vê com muita clareza e nitidez, e você sabe muito bem, você conversa e tem contato com médicos que são envolvidos nesse tratamento dessa doença crônica e progressiva, que é a real pandemia do século, que não estão preocupados exatamente, não é que eles estão preocupados com o cuidado do paciente, eles não têm a dimensão do que é cuidar de uma doença crônica e progressiva. Então, o que a gente está fazendo é educar. Provavelmente a gente pode ser um espelho no mundo, porque eu conto nos dedos quem tem linhas de cuidado parecidas com a gente em obesidade e diabetes. A gente tem concorrente de peso, Cleveland Clinic, que está capenga agora depois da saída de um dos líderes lá, o King's College em Londres, e não me vem mais nada à cabeça. Talvez tem um centro na Holanda, que a Medtronic é parceira, que também tem linhas de cuidado, mas a gente conta nos dedos, Natália, não sai de uma mão, provavelmente. Então, é um óbvio, não óbvio. Não, e você tem razão, doutor Ricardo, porque assim, a gente hoje fala em episódio cirúrgico, né? Você está falando da cirurgia, né? No caso da bariátrica, né? E a gente não deveria nem discutir o episódio cirúrgico. Exatamente. Ele não É deveria o nem ser episódio de discutido na cuidado linha da de doença. cuidado. Ele é uma etapa minúscula dentro de uma linha de cuidado, né? E a gente discute ele com tanto valor, com tanta ênfase junto com as fontes pagadoras, né? E se a gente pensa em outros modelos, como o modelo de captation, né? Então imagina o modelo de uma academia. Então, em vez da fonte pagadora pagar a cirurgia, pagar a Nutri, pagar o físio, pagar as etapas, ela vai pagar uma mensalidade. É o que nós fazemos aqui no Centro No de Obesidade e código. Diabetes. E dentro dessa mensalidade, o paciente tem direito a tudo, inclusive a cirurgia, se ele for eletivo. Ou seja, a gente para de discutir a doença e passa a discutir quais são as melhores propostas clínicas para esse paciente, né? Então, acho que essa é a proposta que a Medtronic, e junto com o Oswaldo, é isso que a gente está tentando criar e é essa mentalidade, essa cultura que a gente está tentando desenvolver. Eu estou ouvindo vocês dois agora e cheia de perguntas, né? Eu acho que a primeira pergunta, eu pego um pouco esse gancho final do Felipe, que é
Essa mentalidade está mudando e sendo, né, entendendo todas as vantagens de seguir uma linha de cuidado e o quanto isso é importante e revolucionário, né, para o paciente e para o sistema de saúde, por que que ainda são tão poucos os serviços que adotam isso, como o doutor Ricardo trouxe, né? O que que falta? Falta o quê? Dados, falta mentalidade. Qual que é a tua opinião, doutor Ricardo? Falta consciência que são doenças crônicas e progressivas que precisam de um cuidado crônico e progressivo. Essa consciência falta, mas sabe, Natália, as evidências, elas sofrem 3 fases. Na primeira fase, elas são ridicularizadas. Ah, você vai montar linha de cuidado, mas você vai operar o doente, você vai dar remédio X, ou dar insulina. Para que uma linha de cuidado se a gente sabe como está? Então, primeiro, você é ridicularizado como uma coisa que você não vai dar certo. A segunda, ela já puxa, é uma fase reflexiva, onde há antagonismo. Ah, mas você acha que a fonte pagadora vai pagar como uma academia X reais por mês para o paciente? Olha, cuidado, isso não vai dar certo. E daqui a pouco vai ser autoevidente. Então, o Schopenhauer, um filósofo negativista, dizia isso, da ridicularização, o antagonismo. Puxa, eu sempre achei isso. Não achou nada, porque estava na frente deles e nunca enxergaram o que estava acontecendo. Então, o que falta é conscientização nossa, médica, da equipe multidisciplinar, da indústria, dos pagadores. O pagador tem dificuldade de entender o que é isso. A gente consegue com alguns. Então, o que nós estamos hoje na fase de antagonismo, da ridicularização já passamos. Agora é o antagonismo. E eu não tenho dúvida que daqui a poucos anos, isso vai ser, poxa, bem que eu pensei nisso, mas eu não tive a ideia porque eu estava preocupado com outras coisas. A gente ouve muito isso em medicina. Aliás, na vida a gente ouve muito isso. Então, acho que o que nós estamos hoje é no processo de conscientização e educação. Por isso, dessa parceria com a Medtronic, que o Felipe, na fala dele, na primeira fala dele, foi interessante, porque ele falou o seguinte, é para nós aqui, desenvolvemos o piloto, que nós temos uma linha de cuidado organizada, e para nós, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, quanto mais gente estiver envolvida nisso, muito melhor, muito mais pacientes serão tratados, muito mais cirurgiões clínicos e nutricionistas e qualquer especialidade envolvida nesse cuidado, ele será conscientizado que esses pacientes requerem realmente um cuidado. Felipe, e a tua visão sobre essa questão da mentalidade? Você encontra resistência quando vai contar, por exemplo, dessa iniciativa da Medtronic? Muita. Tanto com médicos, quanto com a própria indústria, quanto com as fontes pagadoras, né? Então, acho que encontra resistência de todos os lados aí. Mas eu acho que a principal resistência é a visão de curto prazo. Muitas vezes a indústria está preocupada em quanto que ele vai vender de material no final do trimestre ou no final do ano, o cirurgião está preocupado com quantos pacientes ele vai operar, e a operadora está preocupada com quantos pacientes ela não vai operar. Né? Então, tem forças econômicas antagônicas aí, e todas estão olhando uma janela de tempo muito curta. E a gente está falando de doenças crônicas aqui, então a gente deveria olhar janelas de tempo largas. Né? A pessoa não vai deixar de ser obesa, simplesmente, né? Ela vai entrar num tratamento, numa linha de cuidado, enfim, mas ela... Estamos falando de uma janela de anos aqui, né? Existem alguns estudos que o paciente obeso, antes dele buscar a opção de cirurgia bariátrica, ele fica mais de uma década sofrendo com a de obesidade, né? Então, imagina se a gente consegue colocar esse paciente numa linha de cuidado antes dessa década, o quanto de economia a gente geraria para o mercado como um todo, né? E o quanto que a gente poderia estar servindo melhor os pacientes que efetivamente precisam da cirurgia, né? Então, eu acho que a gente olha ainda uma janela muito curta. Todo mundo, inclusive a indústria, olha uma janela muito curta. A gente precisa olhar essa janela mais longa. Existem uma série de mecanismos dentro do Oswaldo Cruz que permitem que isso aconteça. Existem alguns mecanismos dentro da Medtronic que permitem que isso aconteça, é por isso que a gente conseguiu alinhar os nossos objetivos, e a gente hoje busca, ou a gente conversa com parceiros que têm essa visão de longo prazo mais alinhada. Então, se a gente para pensar no modelo de pagadoras hoje no Brasil, e a gente para pensar nas autogestões, por exemplo, faz todo sentido. A gente para pensar nos grupos verticais, faz todo sentido. Então, tem algumas fontes pagadoras em especial onde a gente quer chamar a atenção e a gente quer mostrar que esse modelo de longo prazo faz sentido não só clinicamente, né, o que já é mais do que comprovado, como faz também sentido economicamente. Eu acho que, Natália, a gente usa uma frase sempre para pagadores e para não cirurgiões, que numa linha de cuidado, decisões são mais importantes que incisões.
Então, é muito melhor para o paciente, para o prestador de serviço e para o sistema de saúde, operar quem precisa, não operar quem não precisa. Isso também parece uma obviedade, mas as pessoas não enxergam. E quanto mais a gente mostrar isso claramente, melhor será. Pegando o gancho do Felipe sobre adiar cirurgias, nós publicamos em 2008, não lembro mais o ano, um trabalho muito interessante, baseado no modelo estatístico chamado modelo de Markov, que é um modelo que prevê complicações de doenças crônicas, prevê complicações, basicamente doenças crônicas. E tem alguns cenários: operar imediatamente, ou primeiro, não operar; segundo, imediatamente, e adiar a cirurgia 3, 5 e 7 anos. O melhor modelo econômico é não operar, só que a mortalidade é gigantesca. Então, é um modelo economicamente viável, porém clinicamente criminoso. Operar o indivíduo imediatamente é o cenário que se chama de estatística, um cenário dominante. Ele ganha em todos os aspectos. Ele ganha em relação ao desfecho clínico e ganha em relação ao desfecho econômico. A economia é muito grande em relação ao uso de medicação e uso de recursos de saúde. Quantas vezes o paciente vai a consultórios, vai a pronto-socorro e vai a internações. E adiar essa cirurgia por 7 anos é um desfecho que tem mortalidade muito parecida com não operar e tem desfechos econômicos tristes. Então, isso já provamos, nós somos tem 15 ou 20 estudos parecidos, e um confirmou o outro. Então, sem dúvida, incisões não são fundamentais numa linha de cuidado, é como o Felipe colocou, são pontuais, é uma indicação de um tratamento. Assim como prescrever insulina para um paciente com diabetes, é uma indicação do tratamento. Ponto. Não vou operar um indivíduo que tem um diabetes tipo 2, controlado com insulina, porque ele não tem indicação. Então, a gente tem que deixar claro para todo mundo que a gente tem as linhas de cuidado para o melhor desfecho clínico e econômico para todo mundo. Natália, um ponto curioso, também interessante, é que começa a entrar no mercado brasileiro, no mercado mundial, drogas para tratamento de obesidade, né? E existem aí uma preocupação de alguma parte da indústria. O que vai acontecer com a indústria de medical devices e tal? A partir do momento que a gente tem uma linha de cuidado, isso está respondido. Claramente respondido. Existe o doente que é o não respondedor à droga, e esse paciente vai ser operado. E existe o paciente que é respondedor à droga, se ele tiver condição econômica de manter o seu tratamento medicamentoso, vai manter. É bem simples assim quando a gente olha a linha de cuidado, né? Existe uma resposta muito clara, né? E a gente fica se debatendo porque, mais uma vez, a preocupação da indústria muitas vezes é quanto a gente vai vender de grampeador e não quantos pacientes estão sendo tratados. E esse é o foco que a gente deveria ter. Então, estava conversando ontem com o Ricardo também, né? Então, a gente faz um evento, um congresso, ou qualquer outra atividade, e a gente deveria estar olhando para o que a gente trouxe de adicional. Então, quantos pacientes adicionalmente a gente está tratando no ano? Não quantos pacientes operados a mais o Brasil teve do ano de 22 para 23. Isso é irrelevante. Eu posso ter tratado mais paciente e operado menos. Ouvindo vocês aqui, eu estava pensando, né, e conectando com tudo que vocês trouxeram até agora. Primeiro, a questão óbvia, né? Ouvindo vocês e pensando, parece que é óbvio que tudo isso deveria acontecer, mas entendo que tem que ter uma mudança de fato de cultura, de consciência, visão de longo prazo. Por quê? Porque a linha de cuidado, segundo o doutor Ricardo trouxe no começo, traz a previsibilidade, traz a transparência. A gente sabe que o sistema de saúde está pressionado e, de alguma forma, isso tende a piorar se a gente não mudar a mentalidade de como a saúde é feita. Agora, a minha pergunta para vocês é muito utópico pensar que, no futuro, toda a saúde vai seguir um pouco esse racional de linha de cuidados? Eu acho que não é utópico, não. É o futuro, é o caminho, e aí a gente vai começar a pensar em modelos de remuneração em conjunto com isso. Porque as linhas de cuidado, elas têm que ter o desfecho comparado com benchmarking com a melhor prática possível, e a melhor prática possível em publicações de alto impacto de rigor científico. E se a gente pensar que a gente quer o melhor desfecho clínico e a gente quer o melhor desfecho econômico, tanto para empresas de materiais como eletrônico, quanto para hospitais, como fontes pagadoras, e para os prestadores de serviço médico, a gente precisa começar a misturar isso com medicina baseada em valor. Então,
eu acho que esse é o caminho, Natália. A gente vai empurrar isso. A linha de cuidado o caminho é inexorável. Se vai levar 1 ano, vai levar 10 anos, na velocidade do conhecimento de hoje, acho que ela leva menos. E principalmente com essa iniciativa Medtronic nossa, acho que a gente consegue acelerar um pouquinho, porque as pessoas começam a se encantar com essa ideia. Mas aí a gente vai parar na história da remuneração. O que é medicina remunerada em valor? É remunerar o indivíduo pelo seu... também é óbvio, mas as pessoas não enxergam. Quanto melhor eu tiver o desfecho, melhor eu vou receber. O que significa isso? Se eu tenho 10 cirurgias bariátricas feitas, e eu sei que a mortalidade em cirurgia bariátrica é de 0,09%, então vai morrer ninguém nesses 10, teoria. Se eu tiver 2 mortalidades, eu vou escrutinizar, eu vou atrás de por que aconteceu isso. Tem condições, biologia é algo imprevisível, a gente sabe disso, não tem nenhum problema. Mas a estatística vai mostrar que este ponto está fora da curva. Então, ele vai ser, esse profissional, essa equipe vai ser colocada numa avaliação contínua para checagem de seus resultados comparados com os melhores resultados possíveis publicados. E esses indivíduos serão remunerados de acordo com o seu desempenho. E aí entra a parceria, de novo, Medtronic, hospital, pagadores. Por que isso? Porque se eu confio nos meus resultados, eu provei para a Medtronic, provei para o pagador, provei para o hospital que eu tenho os melhores resultados possíveis, eu vou dizer que Medtronic, seja meu parceiro, tiver uma complicação, não cobre, seja nosso parceiro. Fonte pagadora, veja, nós temos tais resultados, vamos reoperar, vamos reinternar, vamos fazer o que o doente precisar, mas você não vai ter nenhum gasto. Instituição é a mesma coisa, porque nós confiamos no nosso taco, entre aspas, nós confiamos nos nossos resultados. Então, esse é o futuro da medicina, a medicina baseada em valor em linhas de cuidado para doenças crônicas e progressivas. Eu acho que a gente fala muito sobre medicina baseada em valor e a gente fala muito pouco sobre linha de cuidado. E sem a linha de cuidado, a gente não tem a medicina baseada em valor, né? Porque a gente não consegue estabelecer os desfechos clínicos e os desfechos de experiência do paciente necessárias para poder remunerar as partes, né? Então, a linha de cuidado, ela é o stepping stone, assim, né? Ela é a pedra fundamental para conseguir criar a medicina baseada em valor, na minha opinião. E a gente precisa falar mais disso, a gente precisa falar muito mais disso. Então, a gente precisa falar mais disso nos congressos, a gente precisa falar mais disso nos eventos com as sociedades médicas, a gente precisa pensar em fazer eventos intersociedades médicas. Então, porque a doença crônica, dificilmente ela atinge somente uma especialidade, né? Ela tende a ser multidisciplinar, por definição. Então, eu acho que existem uma série de coisas que a gente precisa fazer do ponto de vista de conscientização, de educação, e todas elas sentam em cima do que é uma linha de cuidado, para que serve. Olha aqui um exemplo, deixa eu navegar na minha linha de cuidado, deixa eu te mostrar como é que funcionou. Eu acho que isso é o fundamental, e principalmente ela traz transparência no sistema, sabe, Natália? Então, hoje, uma coisa é o doutor Ricardo passar os dados dele para uma fonte pagadora, outra coisa é ele passar um usuário e senha que tem acesso à base de dados, e vai falar, fonte pagadora, faz a auditoria que você quiser fazer. Fica tranquila, você está vendo os dados aí, eu não estou te reportando, você que está vendo. Então, acho que isso traz também um critério de transparência que para as indústrias multinacionais isso é fundamental. Então, a Medtronic, se não tivesse critério de transparência, não tivesse critério de compliance, dificilmente a gente fecha uma parceria. Então, por isso que para nós também, olhando esse projeto que era um piloto e está deixando de ser um piloto, né? Está na fase de começar a voar, faz todo sentido para nós. Mas a ideia, como a gente falou, é expandir isso. Isso não pode ficar só na bariátrica, né? Isso não pode ficar só no cuidado da obesidade. Então, dentro do cuidado da obesidade, a gente tem muito o que fazer, muito o que fazer. E a gente pensa já em expandir no próprio Oswaldo Cruz para outras especialidades e que a gente também vai ter, nossa... Vai para oncologia, vai para cardiologia, vai para urgência, vai para... Vocês já estão me dando o spoiler da minha próxima pergunta. Então é isso, a ideia é expandir mesmo, é sair da obesidade e ir para outras doenças. Natália, porque quanto mais gente entender a ideia, mais pacientes serão atendidos bem e melhor o sistema de saúde vai funcionar. Porque eu creio que sistema público e privado, do jeito que estão, são insustentáveis a curto prazo. Está cada vez mais curto esse prazo.
A gente sente no bolso, todos nós temos convênio, e o convênio sobe. Por que ele sobe? Porque a medicina está ficando cara e pouco sustentada mesmo. Aí vem o crescimento das redes verticais, que se não entrarem no esquema de remuneração baseada em valor e linha de cuidado, não vão vingar a longo prazo, não se sustentam mesmo. Vão baixar o padrão de atendimento porque eu não tenho como atender. Vira um sistema público, vira um lugar onde eu tenho condições, tenho os melhores profissionais possíveis, numa Universidade de São Paulo, por exemplo, no HC, mas eu não tenho dinheiro para tocar isso aí. Aí o que adianta ter o Messi no meu time se ele não joga? Se ele não tem chuteira para jogar, ele vai entrar descalço. Não dá certo, o Messi não vai jogar bem. Então a gente precisa fundamentalmente fazer isso andar e popularizar isso. Eu estou 100% de acordo com o Felipe para todas as áreas, cardio, urgência, oncologia, pneumologia com doença pulmonar obstrutiva crônica. Felipe, você vai passar anos aqui em linhas de cuidado, porque a ortopedia, tem tanta coisa para você atuar em conjunto com as especialidades que não tem jeito. Acho que não digo mais que é o futuro, para nós é o presente, e a gente está tentando contaminar todo mundo que seja o presente para todos, porque aí a ideia pega, né? E existem algumas, o que a gente chama de porta, né? Algumas portas são muito bonitas, então, principalmente nos grupos verticais. Então, o pessoal vai no pronto-socorro ou vai na linha de cuidado primário, ele é muito bem atendido. Ele sai encantado, né? Ele fala, nossa, esse hospital é maravilhoso, né? Agora, na hora que você vai ver o tratamento de doenças um pouco mais complexas, eles pecam muito na qualidade do tratamento. E a linha de cuidado, ela está no bastidor. Então, ela é algo que não afeta o paciente na percepção imediata de tratamento. Então, a percepção de valor que ele tem é diferente da percepção que ele tem de entrar no pronto-socorro. Então, ele vai entrar no pronto-socorro, o que ele quer? Ele quer ser atendido rápido. Ponto. Certo? É isso que a gente quer. Eu cheguei com uma gripe no pronto-socorro, eu quero ser atendido em 1 minuto, pouco me importa quem está na minha frente. Na hora que eu tenho uma doença crônica, eu vou com essa mesma preocupação de ser atendido rápido, mas a minha preocupação deveria ser outra. Então, a gente também tem em algum momento, tocar a população geral para explicar o que é uma linha de cuidado. Então, converse com o seu médico sobre uma linha de cuidado. Pergunte se ele tem uma linha de cuidado. A gente está falando tratamento de câncer de pulmão, por exemplo. Você faz um screening da X, periodicidade X, né? Então, assim, sabe, converse com o seu médico sobre linha de cuidado, de levar esse tópico para a população, de que a população provoque a classe médica, para que a classe médica se interesse também por isso e corra atrás de literatura. As linhas de cuidado, boa parte delas estão bem estabelecidas na literatura. As que não estão estabelecidas na literatura estão em caminho, né? Então, eu acho que a população precisa provocar isso. A gente também precisa ensinar a população sobre o que é um cuidado de ponta, e que o cuidado de ponta vai além do ser atendido rápido, vai além da cortesia de quem está atendendo ali na porta, vai além de ter um cafezinho, vai além disso. Essa sua frase, que linha de cuidado é um bastidor, né? Muitas vezes, eu acho que me leva a uma próxima pergunta, Felipe, que é um pouco de como que a linha de cuidado impacta, e é uma curiosidade que eu tenho, no dia a dia, então, ali, do profissional de saúde, de uma instituição, tem um impacto direto na vida dele? Brutal. Imagina que é um mapa de decisões, assim, uma árvore de decisões. E hoje o profissional de saúde ele vai navegar dentro desse mapa de decisões. Então, de acordo com cada desfecho clínico, ele vai caminhar para um pontinho. Então, ele acaba tendo uma decisão muito mais racional de para onde ele vai, muito mais embasada em conteúdo, muito mais em literatura. E aí a gente pode estar falando de inteligência artificial aqui no futuro, né? Por que não ter uma inteligência artificial atrás dessas linhas de cuidado que oriente ele e fala, olha, você chegou no dilema, a gente sabe que estatisticamente o que pode acontecer é isso, qual que é o modelo que você quer seguir. Então, afeta muito a maneira como funciona uma instituição. O doutor Ricardo pode falar isso com mais propriedade, mas a maneira que a instituição se organiza para ter uma linha de cuidado é completamente diferente. Então, você pega, por exemplo, vou dar o exemplo do Oswaldo aqui, a porta de entrada de um paciente obeso é um endócrino, não é o cirurgião. O que já é uma diferença enorme. Dentro de todo
o modelo, né, dentro da visão do endócrino, é completamente diferente da visão do cirurgião, né? Então, muda muito. A maneira como o hospital ou como que a clínica se estabelece é bem diferente. Essa conversa está tão boa que eu estou até estourando o nosso tempo de conversa aqui. O que eu tenho para vocês, na verdade, é uma última pergunta de coisas que vocês já trouxeram, mas que eu acho importante a gente pontuar. O que a gente pode esperar desse tema, tanto no contexto dessa parceria específica, como com essa tendência de linha de cuidado para o setor? Eu sei que no comecinho da conversa, aí vocês não exploraram, vocês falaram até de talvez uma linha de cuidado para paciente ou pessoa saudável. Enfim, estou aqui fazendo uma provocação, quero entender o que vem aí de próximos passos e para onde que a gente tem que olhar. Eu começo com o Dr. Ricardo. A ideia vem do seguinte: a gente sabe hoje que já nasceu a pessoa que deve viver mais do que 100, 150 anos. Já nasceu. E o que a gente sabe hoje sobre a ciência do envelhecimento? Ciência, não as infusões em clínicas onde te dou vitamina XYZ, vai viver. Isso não tem nenhum fundamento, isso é um caça-níquel comercial. Agora, a ciência está muito bem embasada no conhecimento atual em uma série de genes que mediam o envelhecimento. Tem um sujeito, cientista básico de Harvard, chama-se David Sinclair, que fala uma coisa muito interessante. Eu encontrei esse cara casualmente, depois eu conto até a história que é engraçada. Ele diz o seguinte: no dia que o envelhecimento for considerado uma doença, ela vai ser tratada porque vai interessar as farmas a ter departamentos de desenvolvimento e pesquisa dedicadas ao envelhecimento. Porque o envelhecimento em animais, em seres unicelulares, em plantas, ele é reversível. Hoje eles estão brincando em... lembra do filme Benjamin Button, onde o indivíduo tem a doença que ele regride? Então, eles conseguem manipular geneticamente para cima e para baixo a idade de animais e até mamíferos hoje em dia. É muito interessante. E a gente é igual, né? Biologicamente somos iguais. Então, a ideia veio que a gente tem uma junção, não de uma linha de cuidado, mas talvez até uma linha de cuidado, uma forma de pegar essa geração que a gente sabe que vai viver os 150 anos e transformá-la numa vida com qualidade. Como? Identificando os fatores genéticos que predispõem ao envelhecimento, corrigindo hábitos onde a gente sabe que esses hábitos vão interferir na vida. Vou dar um exemplo. Existe um estudo da Washington University chamado do estudo do velho, The Old Study. São pessoas que estão vivendo mais de 100 anos, onde o denominador comum deles é comer menos, é dieta hipocalórica, é períodos de jejum. São trabalhos muito interessantes. Existem estudos com a metformina, talvez a droga mais segura do mundo, que serve para diabetes, mas ela age sobre uma enzima que preserva o DNA das células. É um resumo do que eu estou falando para vocês. Existem substâncias genéticas também chamadas sirtuínas, que são substâncias que, se elas estão reguladas, bem reguladas, elas diminuem a inflamação celular. Então, a gente precisa identificar isso. E nós temos profissionais aqui em São Paulo, no Brasil, já envolvidos nessa pesquisa. E nós, do lado clínico, podemos identificar os fatores de risco genéticos pela história do paciente e trazer esse indivíduo para o funil das pessoas sem doença, porém com chances de ter a doença, portanto, eu evito a progressão da doença. Eu não estou falando de diabetes só, não, é câncer, doenças reumatológicas, é interessante, doenças neurológicas, demência e Alzheimer, estão intimamente relacionadas com alterações genéticas e resistência à insulina. Então, a gente tem um monte de quadros que a gente vai conseguir interferir potencialmente e evitar com que esses indivíduos que vão viver 150 anos, o que adianta viver 150 anos, depois dos 80 até os 150 fiquem na cama? Não adianta nada, não tem qualidade. E com essa conversa que nós tivemos com o Felipe, também que surgiu de uma outra conversa no telefone, a gente estava falando de outra coisa, a gente chega para por que não? Então, o futuro que a gente vê é um centro de obesidade e diabetes com uma linha de cuidados para tratar o paciente com a doença e um centro de longevidade, da ciência da longevidade sério, onde a gente consiga interferir em fatores de risco ou fatores próprios do indivíduo para que a gente tenha um envelhecimento
um late checkout. Vamos embora do hotel? Vamos. Porque quem sabe a gente conseguir ficar um tempo a mais com qualidade, aproveitando a piscina do hotel. Esse é o grande objetivo dessa nova linha de cuidado para o indivíduo sendo, vamos chamar ele de paciente, não, vamos chamar ele de pessoa sem doença, candidato a não tê-las no futuro. Do nosso ponto de vista, assim como indústria, eu acho que o primeiro grande passo agora é a conscientização. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito forte de conscientização com as sociedades médicas, com a classe médica, com gestores de hospitais, com gestores de fontes pagadoras. Acho que esse é o primeiro grande passo. Pensar num caminho onde a gente possa conversar com a população em geral, explicar o que é uma linha de cuidado, né? Então, como eu falei assim, né? Você vai fazer o seu check-up anual, pergunta, você faz, por que eu não vou fazer um screening de pulmão? Pergunta. Pode ser que a gente se surpreenda com essa resposta, né? Então, acho que isso é importante. Se pergunte, então, se eu estou com o meu IMC limítrofe, o que eu vou fazer, doutor? Eu vou vir aqui ano que vem, você vai me falar que passou do limite? Ou a gente vai fazer alguma coisa agora? O que a gente vai fazer? Então, ensinar a população a questionar um pouco mais sobre doenças crônicas. Eu acho que a gente tem um déficit importante entre o quão sério a gente leva a obesidade versus o que ela efetivamente afeta a vida das pessoas. Então, é uma doença extremamente séria, extremamente complexa de um tratamento. Ela é uma doença progressiva, incurável, né? E eventualmente fatal. E a gente não leva isso com a mesma seriedade que a gente leva outras doenças, né? Então, isso também tem que ser posto de forma consciente e clara para as pessoas. E eu acho que com essa etapa de conscientização, a gente também passa por uma expansão. Então, assim, à medida que a gente vai falando de obesidade, a gente está pensando já no Oswaldo em falar de cardiologia, a gente está pensando em falar de outras doenças crônicas e conseguir crescer com um modelo sustentável dentro do Oswaldo. E com esse modelo sustentável dentro do Oswaldo, mostrar para as instituições e falar, olha, é viável. É viável, né? A gente tem um acordo comercial tal com o Oswaldo Cruz hoje, que nos permite a expansão para outras instituições. Então, vamos pensar, de novo, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Quantas instituições Brasil afora poderiam se beneficiar por uma linha de cuidado que cuidam efetivamente de uma população, né? Que a população inteira daquela cidade é atendida e servida por um único hospital. Então, imagina que legal se a gente conseguir colocar uma linha de cuidado que funcione naquele hospital. Que bacana que vai ser, sabe? Quantas pessoas a gente vai estar ajudando, quantas pessoas a gente vai estar colaborando, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar muito no bem-estar populacional. Acho que terminamos esse podcast hoje com essa conclusão sobre as linhas de cuidado, sobre ser óbvio, mas não ser óbvio, sobre ser um trabalho árduo, né, de conscientização, de mostrar resultados, de convencer todas as pessoas, a sociedade e todos os atores envolvidos nisso tudo, também sobre o óbvio, não ser óbvio sobre a obesidade, que ainda tem que vencer um estigma enorme, né, e em todos os passos do tratamento do paciente, enfim, acho que a gente encerra aqui hoje com muitas reflexões, foi muito bacana essa conversa, eu queria agradecer demais, Dr. Ricardo, pelo seu tempo, muito obrigada, e queria agradecer demais o Felipe. Obrigado. Também gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até agora. Obrigada também à Medtronic pelo convite de conduzir essa segunda temporada e também de promover esse espaço de debate e de conhecimento sobre temas que são tão importantes para a saúde. Eu espero que vocês tenham gostado da segunda temporada. Se você não ouviu todos os episódios, fica o convite. Até mais!